Muitos especialistas afirmam com absoluta certeza: a China vai passar os Estados Unidos e vai se tornar a maior economia do mundo até 2028. Mas será mesmo? Realmente, os números do crescimento chinês ao longo dos anos são incríveis. Em 1980, o PIB da China correspondia a apenas 2,7% do PIB mundial, enquanto os Estados Unidos equivalia a 24%. Já em 2021, o PIB da China representa 20% do PIB mundial, enquanto os Estados Unidos 25%. Essa rápida ascensão chinesa só foi possível porque o crescimento anual do PIB foi entre 6% a 15%. Em contrapartida, os Estados Unidos tiveram um crescimento entre menos 3% a 5%. Como podemos ver, esse crescimento não é natural e não vai ser sustentável no longo prazo. E isso está causando sérios problemas para a economia da China. Por isso, existe um outro grupo de economistas que definitivamente não acredita que a China irá passar os Estados Unidos e se tornar o país mais poderoso do mundo. Nesse vídeo, vou explicar com detalhes todos esses problemas econômicos enfrentados pela China e por que o país asiático não vai conseguir ultrapassar os Estados Unidos nos próximos anos. Meu nome é Flávia e você está assistindo o Neuromoney. Nos últimos anos, um dos principais vetores do crescimento econômico chinês foi o setor imobiliário. Segundo os dados divulgados pelo governo da China, cerca de 20% a 30% do PIB vem desse setor, que é considerado um valor altíssimo quando comparamos com outros países do mundo. A Espanha, por exemplo, que teve seu auge da bolha imobiliária em 2006, representou um pouco mais de 25% desse setor no PIB. Nem o próprio Estados Unidos, na crise de 2008, teve um percentual tão grande do setor imobiliário no PIB, que representou na época um pouco mais de 15%. Esse crescimento absurdo do setor imobiliário chinês criou um fenômeno apelidado de cidades fantasmas. Em meados dos anos 2000, o governo chinês vendeu terras muito baratas para as grandes construtoras e estabeleceu que os imóveis construídos que mais se valorizaram não poderiam ser vendidos acima de 5% do custo da construção. Ou seja, não valia muito a pena para as construtoras venderem os imóveis que construíram. Então, essas empresas preferiram deixar os imóveis vazios do que vendê-los com prejuízo. Segundo o próprio governo chinês, desde 2009 foram gastos mais de 6,8 trilhões de dólares nesse experimento. E pasme, isso é equivalente a 4 vezes mais do que o PIB do Brasil. Estima-se que existe mais de 30 milhões de apartamentos não comprados que podem abrigar 80 milhões de habitantes chineses. Inclusive, existem vários relatos de chineses que moram sozinhos em prédios nos centros urbanos. Esses dados surreais apontam problemas seríssimos na economia chinesa, que pode estar prestes a colapsar. Um dos sintomas desse problema que veio à tona recentemente é a dívida gigantesca de 300 bilhões de dólares da construtora Evergrande, uma das principais empresas chinesas no setor de construção imobiliária. Segundo um relatório do banco japonês Nomura, apenas 60% dos imóveis que foram comprados entre 2013 e 2020 foram entregues aos donos. E vale lembrar que os chineses praticamente compram os imóveis à vista e depois recebem prontos das construtoras. Lá, não existe essa coisa de financiar imóveis em 30 anos. Então, basicamente, a Evergrande já gastou todo o pagamento que recebeu dos chineses e não tem de onde tirar dinheiro para entregar os outros 40% dos imóveis que ainda não construíram. E esse problema está criando uma reação em cadeia capaz de levar a China ao colapso econômico. No momento que estou gravando esse vídeo, a Evergrande não está conseguindo pagar seus fornecedores, que estão ameaçando não pagar as dívidas que adquiriram junto aos bancos chineses. Agora imagina só o que vai acontecer se esses bancos não receberem o dinheiro que emprestou para as incorporadoras. Aconteceria uma grande crise de liquidez na China, ou seja, os bancos não vão ter como pagar suas obrigações que têm com os clientes, como, por exemplo, tirar dinheiro da conta corrente e pagar a rentabilidade da poupança. E todo mundo, absolutamente todo mundo, usa banco hoje em dia. E isso pode ser o fim da China. Como podemos ver, todo o crescimento chinês nos últimos anos foi pautado pela construção imobiliária, em prédios e residências onde não mora absolutamente ninguém. E agora, a bolha pode estourar a qualquer momento. Ponto para os Estados Unidos. Para que a China passe os Estados Unidos e se torne a principal economia do mundo, é crucial que a moeda chinesa, o renminbi, desbanque o dólar e se transforme na principal moeda do planeta. Mas isso está muito longe de acontecer por vários motivos. Apesar da dívida pública americana estar aumentando exponencialmente nos últimos anos e isso desvalorizar o dólar, dificilmente a moeda norte-americana vai perder seu posto de moeda mais forte do mundo para o renminbi chinês. Isso porque aproximadamente 65% das reservas financeiras dos países estão em dólar e apenas 1,2% em renminbi.
Além disso, cerca de 60% da dívida mundial está em dólar. A preferência dos países pelo dólar como principal reserva financeira é explicada pela confiança que os governos têm nos Estados Unidos. Como vocês sabem, a base do crescimento da economia chinesa é totalmente comandada pelo governo, e não pelo crescimento orgânico, pautada pela oferta e procura. Assim, fica muito mais difícil prever o que vai acontecer na China, porque num piscar de olhos o governo pode simplesmente tomar decisões que ninguém esperava e mudar completamente o curso da economia. Nos Estados Unidos e nos países democráticos, a economia tem muito menos interferência do governo. As decisões do Fed, o Banco Central americano, são tomadas com base em dados confiáveis e amplamente divulgados no mundo inteiro. E isso aumenta a confiança que os países têm no dólar, porque é possível prever com mais segurança o andamento da economia americana e tomar melhores decisões de investimento com base em argumentos racionais. Mas os dados que o governo chinês oferece não são tão confiáveis assim, que atua de acordo com a sua própria vontade para conduzir a economia, sendo muito mais difícil fazer investimentos na moeda chinesa. E nesse cenário de extrema intervenção, argumentos econômicos e racionais, muitas vezes, não são suficientes. Se a China quiser que o renminbi passe o dólar como a principal moeda internacional, certamente vai ter que abrir mão do excesso de intervenção na economia. Mas isso é algo difícil de acontecer, porque a base do crescimento exponencial chinês veio justamente da mão de ferro do governo. Além disso, os Estados Unidos têm conseguido manter os níveis de inflação estáveis, o que diminui menos o valor do dólar em relação às outras moedas do mundo. Outro ponto é que o mercado financeiro e os títulos do governo americano são os mais líquidos do mundo, ou seja, você consegue facilmente reverter milhões de dólares em ativos, como por exemplo ações, em dinheiro na sua mão. Existem dois fatores que são cruciais para o desenvolvimento econômico de uma nação: a quantidade de mão de obra e a produtividade dessa mão de obra. Ou seja, quanto mais habitantes ativos um país tiver, mais ele cresce economicamente, porque vai haver mais pessoas trabalhando e gerando renda. Consequentemente, a população vai consumir e estimular a economia. O contrário também é verdadeiro. Se uma nação tem menos habitantes ativos, sua economia irá entrar em declínio. Esse problema, na verdade, está atingindo também os países emergentes e desenvolvidos, mas no caso da China existe um agravante a mais. No final da década de 70, o governo chinês estabeleceu a política do filho único, ou seja, por lei, cada casal pode ter somente um único filho. E quando essa lei era desrespeitada, o governo aplicava multas financeiras pesadas para o casal. Em 2007, esse valor poderia chegar aos $13 mil. A política do filho único foi criada porque, na época, a China estava com uma taxa de crescimento populacional muito acima da média, e como o país vivia na extrema pobreza, era difícil dar à população acesso à saúde e educação de qualidade. Mais de 40 anos depois, essa política criada pelo governo chinês está começando a trazer sérias consequências para a economia chinesa, que teve a menor taxa de natalidade registrada nos últimos 60 anos. Existe também um aspecto cultural que está contribuindo muito para a redução da taxa de natalidade por lá. É possível verificar um grave desequilíbrio de gênero na China, já que, naquela época, nasceu muito mais homens do que mulheres. Acontece que, historicamente, a cultura chinesa valoriza filhos homens em detrimento das filhas mulheres. Por isso, se um casal chinês tivesse uma filha, não poderia ter a chance de gerar um filho homem. Então, essas famílias simplesmente abortavam a menina e tentavam engravidar de um menino. Atualmente, esse aspecto da cultura chinesa, juntamente com a política do filho único, está trazendo esse desequilíbrio de gênero. Para você ter uma ideia, em 2009 a proporção no nascimento era de 121 homens para 100 mulheres. E esse problema acaba diminuindo ainda mais a taxa de natalidade. Além disso, também existe um aspecto que é comum entre todos os países do mundo que estão sofrendo com a baixa taxa de natalidade: o aumento do custo de vida e a inserção da mulher no mercado de trabalho. Todos esses fatores já estão contribuindo e vão contribuir ainda mais para o declínio da economia chinesa. Já os Estados Unidos não estão sofrendo tanto com o problema da taxa de natalidade, já que muitas pessoas economicamente ativas do mundo inteiro imigram para lá, ou seja, isso aumenta a mão de obra. Dessa forma, o que se observa é que a população americana está crescendo apesar da taxa de natalidade estar diminuindo por lá, ao contrário da China. E isso é muito óbvio porque, certamente, qualquer pessoa que você conheça vai preferir se mudar para os Estados Unidos do que para a China. E esse problema da falta de imigrantes, com certeza, vai impedir que os chineses se tornem a maior economia do mundo, já que a taxa de nascimento de bebês está em declínio. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada e até a próxima.